Acredito que haja alguma explicação para este universo, que você pode chamar de Deus. Elon Musk acabou de provar que todos estavam errados, o que não é incomum. Mas o que ele provou é o interessante. O bilionário revelou a imagem real de Jesus, e isso deixou os cristãos maravilhados. Elon conseguiu mostrar a todos que as imagens que costumávamos pensar que eram de Cristo, na verdade, não eram ele. Então, se todas as fotos e estátuas penduradas nas igrejas não eram Jesus Cristo, quem são eles? E como é o verdadeiro Jesus Cristo? Todas essas perguntas são muito intrigantes e nós responderemos neste vídeo. Então, junte-se a nós. O enigma da imagem de Cristo. A verdade é que a imagem de Jesus tem sido um tópico muito controverso por séculos. Tem sido seguida por uma crença que não é realmente precisa. Você não pode acreditar que alguém teria uma aparência específica apenas por causa do que você ouviu sobre a pessoa, e é por isso que Elon Musk conseguiu se destacar. Ele usou fatos, história e pesquisa para realmente obter a verdadeira imagem de Jesus Cristo. Mas, embora a verdadeira imagem de Jesus possa ter sido revelada, há perguntas que precisam ser respondidas como: o que as pessoas pensavam que Jesus parecia? Bem, isso nos leva a Warner Sallman. Continue assistindo para saber mais. Sallman foi quem pintou a imagem de Jesus, que se tornou muito popular. Mas como ele descobriu como Jesus era? Bem, imagine que você está segurando uma foto de alguém sobre quem você já ouviu falar tanto, mas nunca conheceu. Isso é meio que como a pintura de Jesus Cristo, de Warner Sallman. É uma foto famosa chamada Cabeça de Cristo, e tantas pessoas ao redor do mundo pensam nela quando ouvem o nome Jesus. Mas essa foto não é como Jesus realmente era. Warner Sallman era um artista americano na década de 1990 e ele adorava criar fotos que transmitissem conforto e familiaridade. Um dia, ele teve uma ideia para uma pintura que ajudaria as pessoas a imaginarem Jesus como alguém gentil e próximo a elas, quase como um amigo com quem pudessem conversar. Ele não estava tentando dizer que era exatamente assim que Jesus parecia. Ele estava pintando um sentimento, uma mensagem de paz e gentileza. Para criar sua imagem de Jesus, Sallman provavelmente pensou sobre o que as pessoas em sua época achariam bonito e nobre. Ele deu a Jesus cabelos macios e brilhantes, e um rosto calmo que parecia muito pacífico. Mas aqui está a questão. Sallman não tinha nenhuma foto antiga ou descrição de Jesus para trabalhar. Porque não há nenhuma. A verdade é que quando Jesus viveu na Terra, ninguém o desenhou ou pintou. Ele viveu em um lugar chamado Oriente Médio, no qual nos aprofundaremos mais tarde. Isso não era nada parecido com o que Jesus provavelmente parecia. É como desenhar um retrato de alguém da sua imaginação e adivinhar como ele poderia parecer, mesmo que não seja preciso. O Jesus de Sallman se parece mais com as pessoas da cultura de Sallman do que com o verdadeiro Jesus histórico. Então, por que essa foto ainda significa tanto para tantas pessoas? Bem, a pintura de Sallman se tornou muito popular porque foi impressa em todos os lugares: igrejas, escolas, casas e até em pequenos cartões que as pessoas podiam carregar nos bolsos. Parecia que ter um lembrete de Jesus que você poderia manter por perto. Mas, mesmo que seja amada, ela não mostra a pessoa real. É como quando você imagina um personagem de um livro de histórias e o desenha do seu jeito. Seu desenho é especial porque mostra o que você sente sobre esse personagem, mas não é como ele realmente parece se fosse real. Mas a ideia disso é simplesmente incrível. A ideia de que algo começando como apenas uma ideia na mente de um artista se tornou tão popular que está em todos os lugares, quase como uma música ou história favorita que todos conhecem. Foi exatamente isso que aconteceu com essa imagem. Ela se espalhou tanto que as pessoas começaram a acreditar que era assim que Jesus realmente parecia, mesmo que não houvesse como alguém saber com certeza. No começo, quando Warner Sallman criou a pintura na década de 1940, ele não esperava que ela se tornasse algo tão grande. O próprio Sallman
confessou que a pintura foi uma visão milagrosa que ele recebeu tarde da noite. Ele provavelmente estava passando por algo porque afirmou que a resposta veio às 2 horas da manhã de 19 de janeiro de 1924, como uma visão em resposta à minha oração a Deus em uma situação desesperadora. A pintura mostrava Jesus como suave, brilhante e de aparência gentil, com cabelos esvoaçantes e olhos gentis. Não era baseada em história ou fatos sobre a aparência real de Jesus, mas capturou um sentimento que se conectou com os corações das pessoas. Salman não precisou dizer a ninguém que era precisa. A própria imagem fez toda a persuasão por ser bonita e calmante de se olhar. A pintura se tornou famosa muito rapidamente, graças à tecnologia que estava apenas se tornando amplamente disponível na época. Imagine um mundo onde as fotos não podiam ser impressas facilmente e, de repente, as máquinas de impressão podiam copiar imagens como nunca antes. A pintura de Salman foi copiada várias vezes e começou a aparecer em cartazes, cartões de oração, boletins de igrejas e até vitrais. As igrejas adoraram, porque era fácil de usar e dava às pessoas uma sensação de proximidade com Jesus. Não se tratava de fatos, tratava-se de sentimentos. As pessoas não questionavam de onde a imagem vinha ou se era precisa, porque lhes dava algo que elas queriam, uma maneira de ver Jesus como gentil, amoroso e acessível. À medida que a imagem se espalhava, começou a parecer que sempre fez parte da igreja. Imagine entrar em um prédio e ver o mesmo rosto amigável nas paredes onde quer que você fosse. Foi isso que aconteceu com a cabeça de Cristo. Tornou-se tão comum que as pessoas pararam de se perguntar de onde ela vinha. Algumas igrejas a penduraram acima do altar, tornando-a uma parte central da adoração, enquanto outras a usavam nas salas de aula da escola dominical para ensinar as crianças. A imagem se tornou uma espécie de atalho para imaginar Jesus, e com o tempo as pessoas simplesmente a aceitaram sem pensar muito sobre como ela começou. Uma das maiores razões pelas quais a pintura se tornou tão difundida foi como ela fazia as pessoas se sentirem. Durante meados do século XX, o mundo estava passando por tempos difíceis, incluindo guerras e lutas econômicas. As pessoas queriam conforto e esperança, e a pintura de Salman parecia oferecer isso. Quando você olhava para ela, parecia que Jesus estava olhando para você com amor e compreensão. As igrejas usaram essa conexão emocional para aproximar as pessoas de sua fé, e a pintura se tornou uma ferramenta para ensinar e inspirar. Não se tratava de saber se era verdade, tratava-se de como fazia as pessoas se sentirem, como afirmamos anteriormente. As pessoas notaram que a pintura mostrava um Jesus de aparência muito europeia, com pele clara, cabelos castanhos claros e olhos azuis. Historiadores e estudiosos começaram a dizer que essa imagem não era apenas imprecisa, era enganosa. Fazia as pessoas esquecerem que Jesus veio de uma cultura e formação diferentes. No entanto, para muitas pessoas, esses detalhes não importavam. Eles não viam a pintura como história. Eles a viam como um símbolo de sua fé. Era como se Salman tivesse dado ao mundo algo para acreditar, para admirar e encontrar esperança. A imagem também se tornou parte das casas das pessoas, não apenas das igrejas. As famílias a penduravam em suas paredes, colocavam em porta-retratos e carregavam pequenas versões em suas carteiras. Imagine ter uma foto que você olha todos os dias, algo que parece que te protege ou te dá paz. Foi isso que essa pintura se tornou para muitas pessoas.
Era mais do que arte, era pessoal. Mesmo que não fosse baseada em nenhuma evidência real de como Jesus era, isso não impedia as pessoas de se sentirem conectadas a ela. Outra razão pela qual a pintura se espalhou tanto foi por causa de organizações que queriam compartilhar a mensagem do cristianismo. Grupos como o Exército da Salvação e missionários usaram a imagem para ajudar a espalhar suas crenças. Eles imprimiram milhões de cópias e as distribuíram gratuitamente. A foto era fácil de reconhecer e se tornou uma maneira de apresentar Jesus às pessoas sem usar palavras. A imagem era tão simples e clara que cruzava barreiras linguísticas, o que a tornava perfeita para compartilhar com pessoas de todo o mundo, mesmo em lugares onde as pessoas não sabiam muito sobre o cristianismo. Eles começaram a associar essa foto a Jesus com o passar do tempo. No entanto, algumas pessoas começaram a questionar o impacto da pintura. Eles se perguntaram se era uma coisa boa ter uma imagem tão específica de Jesus, quando ninguém sabia como ele realmente era. Era certo que as pessoas pensassem em Jesus como tendo aparência europeia quando ele não era? Alguns pensaram que a pintura fazia Jesus parecer perfeito demais, quase como uma estrela de cinema, e não como uma pessoa real que viveu uma vida humilde. Imagine se você pudesse voltar no tempo milhares de anos para encontrar Jesus Cristo pessoalmente. Como você acha que ele seria? Esqueça tudo o que você já viu em filmes e todas as pinturas que já viu. Como ele realmente seria? Bem, se você realmente voltasse à época e ao lugar onde Jesus viveu, você poderia se surpreender. O que Jesus realmente parecia era provavelmente muito diferente do que muitos de nós imaginamos hoje. O que você acha da aparência de Jesus Cristo? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo exibido na tela. Você vai gostar.